mais uma videoaula de mecânica dos sólidos e nessa videoaula a gente vai aprender sobre função singular. A função singular não necessariamente ela é uma parte da emenda de mecânica dos sólidos, mas ela é um conteúdo que a gente precisa saber, né, de forma bem clara para conseguir aplicar na parte de deflexão. Como a gente viu na última aula a equação diferencial da linha elástica, nela a gente vai precisar integrar, né? E como se trata de carregamentos assim de trechos que tem várias forças e esforços aplicados, então a gente precisa criar uma função que descreva todos os esforços aqui, todo o momento ao longo de todo o comprimento da barra, e aí sim a gente aplicar a equação diferencial da linha elástica para calcular ou a rotação ou a deflexão. Então vamos começar falando aqui sobre a definição da função singular. A função singular ela é uma função que pode ser dois valores. Ela é dada dessa forma aqui, com esse símbolo. Então toda vez que tiver esse símbolo a gente está tratando da função singular. E ela pode ser, como eu disse, dois valores. 0 ou um polinômio normal. Apenas trocando esse símbolo pelo parênteses que a gente já conhece. Quando ela vai ser um, quando vai ser o outro. Se a gente tiver aqui x é a nossa variável, como pode ver aqui, uma função de x, e o k é um número qualquer, e o n é um número natural. Então, se a gente tiver que o x é maior que o k, ou seja, esse número aqui é positivo, maior que zero, então, isso aqui a gente vai transformar nessa equação aqui, nessa potência aqui. Se o x for menor ou igual a k, ou seja, se esse número que estava aqui na função ele for negativo ou zero, ele vale zero. A gente não vai calcular isso aqui, a gente vai transformar isso em zero. Apenas algumas observações que vai ser importante, já que a gente vai tratar de equações diferenciais, vai ter que integrar, derivar. Como que é a derivada e a integral de uma função singular? Nada mais é que a integral e a derivada de um polinômio normal. A gente aqui aplica a regra, dá o tapa no n, subtrai 1 do expoente, e aqui soma 1 e divide pelo mesmo. Só lembrando sempre de acrescentar constante, já que a gente vai tratar de uma integral indefinida. Então, por que ela é importante? Vamos aqui analisar esse trecho que a gente tem aqui. Todo esse carregamento aqui ao longo dessa barra. Está biapoiada em A e F. Aqui a gente tem as reações de apoios genéricas, VA e VF. E ao longo dessa barra tem vários esforços. A uma distância A gente tem P, essa força aqui, P. A uma distância B, a gente tem esse momento. A uma distância C, começa esse carregamento aqui, retangular. E a uma distância D, ele termina. E a barra toda, ou seja, de A a F, tem comprimento L. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai usar a função singular. Por que usar? Como eu disse, para a gente escrever uma função do momento ao longo de toda essa barra. E aí, a gente, primeiro, não precisar analisar trecho a trecho. Já que a gente vai ter uma função que define ao longo de toda a barra, basta a gente colocar os valores da distância aqui z que a gente quer para calcular o momento e aí achar a deflexão e rotação. Então, esse é o primeiro ponto positivo. O segundo é que, tendo essa equação toda aqui, a gente consegue ter uma noção de como o momento ou como a linha neutra se comporta, a curvatura da barra, nesse caso. Isso já é um conceito mais aprofundado e que dificilmente a gente vai tratar em mecânica dos sólidos. O que mais interessa para a gente é realmente chegar nessa equação de momento. Então vamos lá. Como a gente pode obter ela? Como eu disse, a gente vai escrever uma equação genérica. Então, primeiro vamos analisar o que cada esforço faz em relação a um momento. Como a gente faz isso? Escrevendo na forma de função singular. O primeiro aqui, olhando da esquerda para a direita, que a gente tem, é essa força VA. Então, vamos analisar numa seção aqui genérica, à direita de VA, o efeito que ela faz como um momento. Se trata de uma força que vai gerar um momento no sentido horário, em relação a essa seção genérica que a gente pegou, então a gente adota como positivo. E esse momento causado por ela vale VA vezes Z. Só que no caso aqui, a gente vai escrever dessa forma, Z menos 0 elevado a 1. O que significa cada um? Z é a própria distância. 0 é a distância que ele está até da origem, aqui, em relação a ela, onde ele começa a aplicação da força VA. Começa no 0. E 1
porque aqui a gente precisa também manter a congruência aqui com as dimensões. Para dar um momento, é força vezes a distância. Aqui a gente tem a força, VA, e a distância aqui é dada por Z. Então, esse foi o primeiro passo. Agora vamos para a próxima. Essa força aqui, esse esforço aqui de compressão P. Então, ele gera um momento no sentido anti-horário, em relação a essa seção aqui à direita dele. Então, negativo, menos P. E a distância. Agora a gente vai colocar Z como no outro, só que agora ela não começa no zero, começa no A, elevado a 1. Mais, o próximo é um momento, então vai ser, ele está aqui no sentido horário, vai ser positivo. Mesma coisa, Z menos B, que é onde ele começa a ser aplicado. Só que aqui tem uma questão. Pode ver que nas forças a gente elevava a 1 e aqui a gente eleva a 0. Por quê? Como eu disse, manter a congruência entre as dimensões. Porque aqui, elevado a 0, vai dar um adimensional. Um adimensional que vezes um momento vai dar o próprio momento. Se aqui a gente colocasse elevado a 1, por exemplo, daria um momento vezes uma distância. E não daria uma unidade de grandeza que se refere a um momento. Agora, o próximo passo que a gente tem é esse carregamento. Então, aqui o carregamento a gente faz igual a gente aprendeu em estática, né? Que é a área ocupada aqui vezes a posição do centroide. Então, qual é a área? Q vezes Z menos C, certo? Porque aqui que a gente tem tudo é Z, até aqui, menos C, que é onde ele começa, vezes o centroide, que é Z menos C, sobre 2. Então, a gente obtém menos Q sobre 2, Z menos C ao quadrado. E aqui a gente tem sobre esse carregamento. Só que, antes de eu mostrar o último termo, vamos tentar entender um pouco mais, que vai facilitar também para entender o último termo aqui. Por que a gente escreve dessa forma, né? E aqui você vai entender por que é importante a função singular. Lembra da definição dela? Que se o x for menor ou igual a k, a função vale zero? Vamos pegar aqui no caso desse momento. Para esse valor aqui não ser zero, z menos b não ser zero, o que tem que acontecer? O z tem que ser maior que o b. Ou seja, a gente tem que estar analisando uma seção depois que o momento começou a atuar, o que faz totalmente sentido. Porque, olhando da esquerda para a direita, enquanto você não estiver analisando uma seção depois que o momento começou a ser aplicado, ele não influi, ele não exerce influência aqui no momento. Então, até você pegar uma distância, uma seção aqui, que é depois do B, ou seja, pegar um Z maior que a distância de onde o momento está sendo aplicado, isso aqui vai valer zero. Ele não vai influenciar o nosso momento em função de Z. Mas a partir do momento que você pega qualquer seção maior que B, essa função aqui deixa de ser zero e passa a ser um valor. E aí a gente tem a influência deste momento, apenas um exemplo, no momento geral ao longo da nossa barra aqui biapoiada. Então, entendendo isso, né, e a importância da função singular, a gente chega no último termo. Se a gente pegar aqui que Z menos C, então a gente vai estar pegando a influência desse carregamento depois que o Z for maior que o C, ou seja, a partir desse ponto. Só que a gente não tem carregamento até o final da barra. Ele só influencia até este ponto aqui, que é até o ponto Z igual a D, que é o que a gente tem aqui. Mas com essa função singular aqui, a gente está falando que a partir do C até o final da barra, esse carregamento aqui está influenciando, o que não é verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar esse pedaço aqui do carregamento, fazer alguma coisa, alguma manipulação matemática para que não tenha influência de carregamento aqui, porque ele não existe. Então, o que a gente faz? Esse carregamento, ele gera um momento no sentido anti-horário de uma seção aqui que está à direita. Então, a gente vai criar um carregamento que faça uma influência no sentido horário a partir daqui. E é isso que a gente faz. Aqui era menos Q sobre 2, Z menos C elevado ao quadrado. Aqui a gente vai manter a mesma intensidade, que é o Q. Então, vai ser Q sobre 2 vezes Z menos D ao quadrado. Por quê? Seria como se tivesse um carregamento aqui embaixo, nesse sentido, para cima, que vai anular o que a gente colocou aqui na expressão, que não é verdade. Então é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios. Até mais.